semanas atrás eu estava falando com um de vocês, não vou relatar quem que é, nem vou relatar quem que foi que disse que tinha que trazer só um copo para mim. Tá? Agora vocês vão se dar mal. Muito bom. Mas eu falando de que eu gostei muito dessa chegada e de podermos estar juntos e compartilhar diferentes estilos. Nós temos muito para enriquecer-nos mutuamente. E eu friso isso porque é uma coisa difícil de se achar e é uma coisa difícil de conservar. Não vai pensar que termos visões teológicas diferentes é tão fácil de harmonizar numa congregação. São coisas meio complicadas às vezes. Então, há alguma forma de negociação. E para que os irmãos entendam, tem um exemplo prático, tá? Eu vou lhes dizer que eu passei 5 anos numa igreja presbiteriana. Né? Logo após minha queda, quem cuidou de mim foram os presbiterianos. Então, eu tenho um afeto muito especial pela igreja presbiteriana independente de Tupã, porque eles me cuidaram muito. Eles foram, assim, demais. E uma coisa que eu não entendia, não compatibilizava, não encontrava jeito, era o jeito de fazer culto. Sempre essa rigidez, sempre essa coisa. Todo culto tinha a mesma coisa. E o pastor me explicou, dizia o seguinte, irmão, vocês, batistas, que são de liturgia livre, tem um jeito de fazer. Nós somos de liturgia estrita. E aí ele me explicou como que funcionava e aí eu comecei a andar melhor, me sentir melhor com essa liturgia, que é a liturgia que estamos implementando agora, que será por algum tempo, essa mudança que alguns irmãos já sentiram que estamos tendo nos nossos cultos, onde há um período, um momento de adoração, especificamente de adoração, né? Há outro momento muito claramente de confissão de pecados, né? Outro de agradecimento, louvor, né? E pregação da palavra, e há uma conclusão onde há uma resposta. A resposta da igreja vai vir depois, né, na forma de uma oração, ou de um hino, ou de uma oração e um hino, ou de alguma forma a igreja vai responder. Tá? Agora, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tá? Semana passada, na realidade, desde que eu soube que eu tenho que pregar este domingo, eu fiquei pensando na minha cabeça, digo, eu tenho que pregar de Isaías 6. Por quê? Porque Isaías 6 é um dos meus versículos, dos meus textos, preferidos do Antigo Testamento. E vocês vão ver por quê. Tá? Mas Isaías 6 também aconteceu o seguinte, domingo passado foi todo Isaías 6, eu quase que pedi permissão para o pregador, falei, desculpa, mas é a minha vez, tá? Porque está tudo pronto. Tá? Então, eu vou pregar sobre Isaías 6. Mas me mantive quietinho, digo, vai chegar a minha vez. Tá? E a terceira coisa é que Isaías 6 se encaixa muito bem nessa liturgia rígida. Por quê? Porque é de lá que os nossos irmãos tiraram isso. É de lá que eles vibram com esse texto. Como eu já vibrava antes, né? Não encarecia não, meu irmão. Eu vou ter que explicar a piada agora. Alguém falou que eu falo menos com menos água. Agora Metro Zero, meio litro de água. Imagina quanto que vai isto. Vai 1h30, mais ou menos. Tranquilamente. Muito bom. Então, essa afinidade que eu tenho com o texto explica também muito da minha teologia. Né? Explica muito do meu jeito de pensar. Eu descobri a doutrina da eleição sozinho, lendo a Bíblia. Eu não sou calvinista. Eu a descobri sozinho. Eu tenho uma afeição por ela por causa de que para mim é muito natural, flui naturalmente. Tá? Só que tem umas partes meio chatas. E uma das partes chatas é a eleição, é o chamado, é a vocação ministerial. Então a mensagem de hoje não necessariamente vai encontrar acolhida em todos e cada um de vocês. Eu tenho vindo numa pegada de pregar mensagens evangelísticas, de mostrar Jesus como rei, falar do reino, mas esta é uma mensagem orientada especificamente àqueles que Deus convocar para um ministério específico.
Então, talvez desta congregação, tá? Talvez apenas um ou dois se sinta plenamente identificado com a mensagem. Mas, em geral, a igreja toda se sentirá identificada. Porque a igreja toda está encaixada, engastada dentro deste chamado, dentro desta convocatória. Certo? Muito bom. Eu vou ler Isaías 6, vocês vão acompanhar. Eu estou usando Almeida atualizada. Revista atualizada. Bom. Isso, revista atualizada em 95. E aquele ensaio, nós vamos utilizar ele na última leitura, que vai ser a de João, que combina com a primeira leitura que foi lida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Pois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converte e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é seu toco. Oremos. Senhor, precisamos da tua imensa misericórdia, da tua sabedoria, da tua compaixão neste momento. Precisamos, de alguma forma especial, tu te manifestes a nós. Que haja neste culto, Deus, pessoas convictas do chamado ao ministério, que haja neste culto uma igreja convicta do ministério do seu chamado, Deus. Pai, que haja transformação profunda de vidas. Para a tua glória, para a tua honra. No nome de Jesus Cristo, nosso Rei, que nós oramos. Amém. Bom, primeiro vamos falar das coisas periféricas, mas que são, ao meu ver, bastante importantes, que são as que nos colocam justamente numa fase de compreensão do que se trata este texto. A gente cai de paraquedas aqui, embrulha o paraquedas e faz o quê?
Então, todos nós sabemos que a Bíblia está dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento está dividido em várias partes. Nós temos a Torá, nós temos os profetas, perdão, os livros históricos, né? Nós temos depois a Salmódia, nós temos justamente os profetas, né? E dentre os profetas nós temos os maiores e os menores. E quando falamos em maiores e menores, não quer dizer que um profeta mais importante que outro. Oséias não é um profeta menos importante que Ezequiel, porque Oséias é um profeta menor. O que estamos dizendo é que Oséias é um livro pequenininho, ao passo que Ezequiel é um livro mais graúdo. É somente isso. E estão ordenados nessa ordem, com exceção de Jeremias, que está grudado ali justamente por pertencer a um dos profetas. Muito bom. Perdão, de Lamentações, que está grudado a Jeremias. Agora sim. Ficou bom. Porque de Jeremias. É porque uma poesia ele corresponderia a outro lugar, certo? Muito bom. Agora nós temos o livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele tem divisões internas que não interessam mormente. É o livro de Isaías para todos nós. Quando estudemos Isaías, é Isaías e pronto, acabou. Mas tem diferenças. Na realidade, parece que originalmente eram 3 livros. Então, o segundo livro começaria mais ou menos no nosso capítulo 40 e o terceiro lá pelo 56. Não interessa. O que interessa, sim, é que este capítulo 6, que pertence à primeira parte de Isaías, quase com certeza foi escrito justamente no tempo de vida do próprio profeta. Diferente de outros livros, como, por exemplo, pedaços do livro de Reis, crônicas, que foram escritos muitos anos depois. Primeiros trechos de Isaías, pelo menos, nós sabemos que eles foram escritos no momento em que Isaías viveu e talvez escrito por ele mesmo ou algum dos seus escribas. Isso é muito importante. É um livro muito especial. Já isso aí, já... Por quê? Porque nos coloca lá atrás. Não é um livro que foi escrito 300, 500, 600 anos antes de Jesus e refere ao ano 1000. Não. Este livro se refere à época em que foi escrito. É muito importante. Segunda coisa, ele nos diz no ano em que morreu o rei Uzias. E pode que para nós que não somos historiadores, arqueólogos ou nada, não diga muita coisa, mas para quem se dedica a estudar, isso quer dizer que é uma diferença de talvez meses. Talvez 740, talvez 741 antes de Cristo, ou melhor, 741, 740 antes de Cristo. Que é o contrário lá antes, né? Que aconteceu este fato. Esta visão, este sensacional encontro de Isaías com o seu Senhor, o nosso Senhor. Então nós temos um momento, nós temos uma data. Isso é muito importante. E nós, a partir daqui, como nós temos referências deste texto para frente e para trás, conseguimos datar outras informações no Antigo Testamento. Então, nós estamos perante um texto bastante importante, desde o ponto de vista literário. Certo? Muito bom. Agora avancemos. Este texto está estruturado, basicamente, em umas 3, talvez 4 partes. Essa primeira parte vai até o versículo 5. Tá? E ela mostra a situação do profeta Isaías perante o nosso Senhor. A ilustra de uma forma tremenda, muito vívida. Você se vê lá, se você se deixa levar pelo relato, ele está lá. Eu conheço alguém que está aprendendo a escrever, descobriu essas dotes recentemente, e ele escreveu um relato muito lindo, tá? Que me fez entrar lá e vivenciar aquele momento. E isso que está acontecendo aqui. Agora vamos por partes. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias tinha sido um excelente rei. 52 anos de muito bom reinado. Os últimos 15, é verdade, ele não tinha sido tão bom, porque ele inventou dele mesmo oferecer sacrifício, fogo no altar, sei lá, aquelas coisas lá, e teve lepra.
Por quê? Porque ele, sendo rei, quis oficiar como sacerdote. E não pode. Quem que é o único que pode fazer as duas coisas, ser rei e sacerdote ao mesmo tempo? O Messias. Apenas a Jesus, o Cristo, lhe compete ser rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Só ele. Tudo bem que tivemos 230 anos antes da vinda de Jesus, de um desastre no sacerdócio. Mas ele já tinha sido arrancado, a glória do templo já tinha sido levada lá em Ezequiel. Não estava, a Shekinah não estava mais lá. Então pode fazer qualquer coisa, mas nesse tempo estava. Então inventou de oferecer altar no incienso ele sozinho, sem aí, pum, lepra. Não pode. Mas ele tinha sido um bom rei e tinha sido rei durante 52 anos. Pegue qualquer presidente que tenha sido do seu agrado, qualquer um que tenha sido de alguma forma bom para você, para a sociedade, no seu conceito foi bom. Você vai ver que você define o país antes e depois daquele presidente. Você define o Brasil antes e depois de fulano de tal. Não, porque ele fez isto e aquilo outro. Ele foi muito importante. Por quê? Por tal e qual coisa. Nós temos um conceito de por que ele foi bom para nós. Tudo bem, nós vivemos num sistema democrático, presidencialista. Então, a cada pouco tempo mudamos. Mas eles viviam sob um esquema monárquico, era um rei. 52 anos de bom reinado. 52 anos de estabilidade. As fronteiras tinham sido expandidas, muito mais do que no tempo do reino. Eles tinham sido expandidos. O reino tinha acontecido há quase 300 anos atrás. Daqui a quase 300 anos para frente, Judeia não ia existir mais, porque ia ter sido levada em cativeiro. Então estamos no meio dos tempos. No meio dos tempos. Se olharmos para trás, nós temos o ano 1000, mais ou menos, e nós temos o rei Davi, Salomão, certo? Nós temos a época de ouro do reinado. E se olharmos para frente, mais quase 300 anos, nós temos o exílio, nós temos a depressão, nós temos fim. Então estamos nesse momento. E Isaías estava sentindo essa mudança que estava acontecendo justamente por um rei bom que tinha morrido. Um rei bom que tinha, ou estava para falecer, ou tinha acabado de falecer. E agora nós colocamos lá na pele de Isaías, e agora nós lemos diferente, no ano da morte do rei Uzias. Rei Uzias este, que uma tradição judia diz que era primo de Isaías, que era chegado da família. Nós não sabemos se é assim, não há muita evidência, mas é uma tradição bem longa. Mas o que sim sabemos é que Isaías era chegado, sim, da casa real. Ele tinha acesso à casa real. Ele entrava e saía da casa real. Parecia que nem João, né? O evangelista, que os evangelhos contam que tinha acesso, né? Pedro, que tinha uns parentes, né? Bom, aqui Uzias e Isaías, eles se conheciam. Morreu o grande rei. Tudo bem, não chegou a ser tão grande como Davi, mas era o nosso grande rei vivo. E como que Isaías estava? Como que você estaria? Se o presidente que você entende que está levando a nação para um bom lugar, de uma hora para outra, morre. Ou se fica doente. Nós temos visto mortes de rainhas, reis, presidentes, déspotas tiranos, tá? Pessoas boas e más, e sempre causam duas reações. Alívio, por um lado, para alguns que não gostavam do reinado ou da presidência, e, por outro lado, uma tremenda tristeza. Isaías estava naqueles da tremenda tristeza. Então, nós podemos imaginar Isaías depressivo, triste, chorando. Morreu Uzias. Morreu aquele que me trazia confiança, que trazia segurança para a minha casa. Morreu aquele que trazia estabilidade. Agora, o que eu vou fazer?
que eu vou fazer da minha vida se ele não está mais? Para onde que vai o nosso país, a nossa nação? E Isaías estava lá, para onde vou eu? O que eu vou fazer? Como que eu devo me conduzir nesta situação? Então ele teve esta visão maravilhosa. E ele vê ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como começa o nosso culto? Adorando a Deus. Ele está entronizado, está assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O templo de Salomão não era lá aquelas coisas, tá? Era menor que este nosso santuário, era bem menor. Tá? 20 e poucos metros por 13, era um quadrado na frente, 13 por 13 e 20. Não era grande coisa. Tá? Mas era o lugar onde Deus se manifestava. E isso que torna um lugar grande. Que nem o tabernáculo não era grande coisa, era uma tenda. Mas era ali onde Deus se manifestava. E aqui ele vê ao Senhor como? Assentado sobre um alto e sublime trono. Nós vamos voltar nessa visão já, mas esta é a primeira visão que Isaías tem do Senhor. Ele está reinando. O que ele faz? O que o rei faz no seu trono? Assentado. Reina. E ele está como? Apressadamente? Não. Ele está relaxadamente. As suas vestes enchem todo o lugar, porque ele está tranquilo. Foi adornado, cuidado para isso. Não é uma coisa que aconteceu por um acaso. Agora, nós vemos os serafins, estas figuras angelicais especializadas. Não se fala muito, a angelologia é meio complicado, pouca coisa se fala dos anjos, e geralmente de forma incidental. Mas aqui os serafins são anjos especializados em fazer o quê? Em estar na presença de Deus e adorar a Deus. Serafim não é aquele anjo da guarda que está ao redor da gente, que a Bíblia diz que ele acampa ao redor da gente e nos defende. Não é como o anjo que quando Pedro saiu da prisão, alguns achavam, é o anjo de Pedro. Não, não é. Tá? Serafim só se dedica, única, exclusivamente, a estar na presença do Senhor, adorando. E ele é santo, santo, santo. Lembra de Moisés? Quando Deus lhe diz, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que estás pisando é santo. Estes anjos não pisam no lugar, porque é santo. O lugar onde o Senhor está é santo. A função deles é dizer santo, santo, santo. Eles estão voando permanentemente. E eles estão louvando a Deus. Mas eles se cobrem o rosto. Por quê? Lembra o que acontece com quem vê o Senhor? Morre. A glória do Senhor é grandíssima. E eles falavam uns aos outros, clamavam uns aos outros. Era como um grande coral, né? Em que uma parte falava uma parte e outro respondia. Iam cantarolando e cantando e falavam um para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isso é adoração. Nosso culto começa não com confissão de pecados, nosso culto não começa com louvor, nosso culto começa com adoração. O que é adorar? Reconhecer Deus pelo que Ele é. Isso é adoração. Aí você fica meio confuso, né? Oração de adoração, por favor. Te pedimos, Senhor. Não, não é para pedir. Obrigado, Senhor. Não, também não é para agradecer. Nós confessamos. Não é confissão. É adoração. É reconhecer o Senhor pelo que Ele é. E o Senhor é 3 vezes santo, completamente santo. Santo, santo, santo. É o quê? O Senhor franzino, fraco, que não manda em nada? É o Senhor dos exércitos. É o Criador. Ele é 3 vezes santo. Ele é o digno. Ele é o puro. E que mais? Novidades de Isaías. Morreu o rei Uzias, né? Morreu o rei que trouxe paz e tranquilidade nos últimos 52 anos, né, Uzias?
Morreu aquele que manteve os assírios longe, os egípcios longe, tá? E o povo do norte também longe. Morreu, né? Quer saber uma coisa? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isaías quer saber uma coisa? Você está aflito, está triste, está apesadumbrado, está depressivo. Quer saber uma coisa? A terra toda está cheia da glória de Deus. Não falta uma parte em que a terra não esteja cheia da glória de Deus. Não existe um único pedaço, um único milímetro da criação de Deus em que a terra não esteja cheia da glória de Deus, do brilho de Deus, da responsabilidade de Deus, da ação de Deus. Isso é louvor. Porque louvor é reconhecer a Deus pelo que Ele faz. Então nós temos adoração, que é o que Ele é, e louvor, o que Ele faz. A ação de Deus. A ação de Deus. Versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Imagina medo, pavor de Isaías. Não sei se vocês estiveram num terremoto, graças ao bom Deus, eu não estive num terremoto, tá? Mas o meu tio, que mora em Caxias do Sul, com essa questão das enchentes lá, eles sentiram um tremor, tá? Nesses tempos. Recentemente, lugares que eram tidos como seguros sofreram tremores também aqui no Brasil. Eu imagino que é terrível. De repente, isto que é tão fixo, tão firme, de repente vira água, vamos dizer, né? Ele se mexe, cai, você não tem nada. Embaixo de uma mesa e aguenta até o final. Porque é a melhor opção que você tem, ou fora. Né? Então imagina a fumaça, imagina o tremor, imagina esses cânticos, essa visão tremenda. Os anjos são maiores que nós em glória, em esplendor, em conhecimento. Os serafins estão dedicados, são seres específicos para estarem na presença de Deus adorando. Essa é a função deles, a função eterna deles. É somente isso. Não fazem outra coisa. Não existe outra coisa que os tire do que eles estão fazendo, a não ser a adoração. Eles estão aí para dizer, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Evidentemente que esse cântico deve ter muito mais estrofes. Evidentemente que esses serafins devem de trocar, devem se alternar. Evidentemente que, sei lá, não sei mais o que é evidentemente para vocês. Não? Mas é evidente que essa adoração não é uma coisa enfadonha, né? Não, outra vez, santo, santo. Não, é uma coisa com vigor, porque é o Senhor, é o Criador. Está com toda a vida dele, a vida do serafim está posta nisso. As bases se movimentam, falam e se encheu de fumaça. E aí vem a reação de Isaías. Vamos ler juntos o versículo 5. Por favor. Ai de mim. Traduzido num bom português, lascou. Agora já era. Não tem mais. Não tem mais Isaías. Acabou. Já se imaginou você nessa situação perante Deus? Ai de mim, porque blá, 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 blá. O que Isaías viu aqui? O que ele sentiu? A primeira coisa que ele viu aqui, o que veio depois de ver a santidade de Deus,
depois de observar a magnificência da glória de Deus, depois de ver isso tremendo, de todo o templo estar tremendo ali, dessa fumaça, desses cânticos, que a imagem de Isaías, eu estou frito. Eu estou no fim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Não é meu vizinho. Não é o sacerdote. Não. Eu. É muito interessante que a conversão causa isso. A conversão não causa, olha só como é que fulano é ruim. Não, porque por engano, ele se diz convertido. A conversão não causa isso. A conversão causa uma plena consciência de quem sou eu. Estou perdido. Ou, nos dizeres de Paulo, estou morto nos meus delitos e pecados. Eu estou frito porque eu não consigo me levantar a mim mesmo. Meus lábios são impuros. Agora, estamos falando de um profeta, e isso é um parênteses importante nesta questão. Estamos falando de um profeta. Nós temos na nossa mente uma sequência. Né? Então, a pessoa se converte, a pessoa depois é chamada ao ministério, a pessoa depois disso vai para alguma igreja e depois morre feliz. Na prática, tem muita gente que foi para o ministério e depois se converteu. Assumiu um pastorado e anos depois se converteu. Às vezes até décadas depois. Pregava da Bíblia todos os dias, todos os domingos, ensinava. Mas depois se converteu. Ser membro dessa igreja não te garante absolutamente nada. Nada. Participar do PGM não te dá nenhum tipo de certeza. Pregar, conhecer a Bíblia de capa a capa, nenhuma certeza. Não é certeza. A única certeza, uma experiência única, é intransferível com o Senhor Jesus Cristo. A única certeza vem por meio do Espírito Santo, selando a sua vida e transformando-a. Não para se tornar um papagaio de Jesus Cristo, mas para que você olhe para si mesmo e diga: ai de mim, eu preciso, misericórdia, eu preciso. Eu estou precisando. Na minha casa, eu sou o primeiro que precisa. Na minha empresa, na minha igreja, eu primeiro preciso, eu preciso. Eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia. Eu preciso desse rio de águas vivas que Jesus prometeu. Eu preciso dele. Preciso. Dependo. É uma questão existencial. Eu estou morto sem ele. Literalmente. Até chegar lá você não tem nada. Pode ter uma membresia de igreja, pode ter um curso de teologia, pode pregar, ensinar, pode cantar, pode fazer bonitinho. Pode dizimar, pode fazer o que você quiser. Não tem absolutamente nada. Ai de mim. Ai de mim. Sou homem de lábios impuros. Eu tenho um ministério, olha só, cinco capítulos já. Se vão. Eu falo, eu profetizo no nome do Senhor e as profecias são verdades, mas o meu instrumento de trabalho está ofendido e fendido pelo pecado. Está todo coberto por esse gosme do pecado. Ai de mim. Não somente eu sou um homem de lábios impuros, mas habito no meio de um povo de lábios impuros. O povo no qual eu habito, o povo para o qual eu tenho que pregar, o povo que diz que ama o Senhor, ele também tem lábios impuros. O problema sou eu. Não é o povo, o problema sou eu. Olha só o profeta. É impossível que você tenha outra reação perante o encontro com Jesus Cristo, a não ser eu sou o problema. Quando Paulo se converteu, alguns dizem que caiu do cavalo, mas o relato não tem cavalo, então caiu, não sabemos de onde, talvez andando. Quando ele caiu, a questão dele era pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Paulo, por que me persegues? E a resposta de Paulo é pessoal, é dele.
Ele vai servir o Senhor. Não é dos outros, não é problema dos outros, é uma questão dele. É questão dele. Quando Josué é colocado perante a disjuntiva ao respeito de quem que vai servir, como que vai, escolhei-vos hoje a quem sirvais, mas eu, minha casa, vamos fazer o quê? Serviremos ao Senhor. A coisa minha, eu vou fazer. Agora, isso não impede de ver o povo, de impuros lábios. O que aconteceu? Meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Estou frito, estou morto. Desde a época de Moisés, que sabemos muito claramente que quem vê Deus morre. Então, eu estou perdido. Estou perdido. Esse é o efeito da presença do Espírito Santo. Esse é o efeito da presença do Senhor na vida. Se você está na dúvida a respeito da sua experiência com Jesus Cristo, rememore a ver se você teve essa experiência de plena convicção de estar em pecado e que está perdido. Porque esse é seu ponto de partida. Esse é seu nascimento. Essa é sua entrada no reino. Essa é sua entrada na nova criação. Ponto no qual você diz, eu estou perdido. Sem Jesus, eu estou perdido. Se isso não aconteceu, ainda está longe. Então, uma vez que ele está adorando, ele se enxerga como pecador. Você não precisa tentar derrubar a figura humana mais do que já está para exaltar a Deus. Mas quando você exalta a Deus na adoração, necessariamente surge perante sua mente a sua real condição. Sabe aqueles filmes em que de repente da água calma começa a surgir, sei lá, um navio, uma nave, uma montanha, qualquer coisa que aparece uma pontinha e de repente começa, e aquilo enorme, e a câmera abre lá e a pessoa fica pequena. A pessoa não foi diminuída, mas aquela coisa que saiu da água ficou enorme, mostrando seu real tamanho. A adoração é isso. Por isso que o culto começa com adoração, não começa com confissão. Não, eu não posso, por exemplo, digamos que você acaba de pecar. Não, eu não posso me apresentar a Deus dessa forma. Vai estabelecer sua justiça própria? Não, o primeiro ponto é a adoração. A primeira coisa, tu, Senhor, és justo, tu és santo, tu és bom. Primeira coisa, exalte Deus, louve a Deus, adore Deus, coloque Deus para cima, que é o lugar que ele corresponde. E isso vai revelar, isso sozinho vai revelar o seu verdadeiro minúsculo, diminuído tamanho. Voltamos nos serafins. E voltamos no rei. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, as asas dos seus tronos e vestes enchiam o templo. Versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas e voavam. Esta era a função dos serafins, estavam lá voando, louvando e se preservando de tocar solo. Como são seres criados, precisamos entender que são seres que se cansam, por mais que tenham força muito maior que a nossa. Os anjos, sendo seres criados, não têm energia infinita, logo eles se cansam, então, por isso que eu falo da rotação deles. Beleza. Mas estes seres, cuja função específica é adorar Deus, na plena presença de Deus, em virtude deste pecador que reconhece a sua necessidade, um deles sai da formação. Deixa de fazer a função eterna dele. E vai tomar um tenaz. É evidente que é uma visão, né? Toma um tenaz do altar e toca a boca de Isaías. Toca a boca do profeta. Algumas pessoas oram, desce fogo, Senhor, manda fogo. Eu não quero, não. Fogo na Bíblia é sinal de juízo.
É de purificação, mas é de juízo. É esse tipo de coisa. Ah, os teus lábios são um problema? Já queimou com uma brasa alguma vez na vida? Tá vendo como você consegue se colocar lá e dizer, a reação é imediata? Não, isso. Então o problema é o quê? Coloque aí na sua cabeça o seu problema. Todos nós temos um pecado de estimação, né? Certo? Nenhum de nós inventa pecado. Sempre mais ou menos o mesmo, né? Então você coloca lá na situação de Isaías e diz, ai de mim porque eu sou um homem, eu sou uma mulher que... E então um anjo toca ali e se queima. Esse é o problema, vamos cauterizar isso daqui. Vamos cauterizar. Vamos ter uma experiência traumática de uma vez por todas com esse pecado. De uma vez por todas vamos traumatizar aqui o suficiente como para você entender que eu estou tomando as rédeas, o curso da tua vida. Então esse é o problema, você reconhece? Ponto para você, aqui, ó. Está pronto. Mas há um dizer do anjo, e versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O texto que o pastor mencionava hoje, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e limpar-nos de toda, e algumas versões dizem maldade, outras dizem iniquidade. Me traz ecos disso daqui, necessariamente. E a confissão é uma coisa verbal, específica. Não é, e perdoa nossos pecados, amém. Não. Quando estamos na oração pessoal, e por isso no culto nós temos um momento de oração em silêncio, é para você colocar nome nos delitos. É para você ser honesto, dizer, fiz tal coisa, fiz tal outra, isso não foi legal. Então tocou. Eu lembro da minha conversão. E eu me lembro de como que eu chorava. Me lembro do hino que estávamos cantando. Eu me lembro da minha sensação de me sentir não apenas completamente longe de Deus, mas agora completamente aproximado dele. Restaurado a uma relação de pai e filho. E esse tipo de relação é o que é necessário hoje, o mesmo tipo de relação de sempre. O que comociona o mundo, o que transforma o mundo são vidas transformadas. São vidas tocadas pelo Espírito Santo. Então eu imagino aqui um silêncio. No versículo 7. Daqueles que João coloca no Apocalipse de vez em quando. Eu imagino uma reflexão suave de Isaías. Então a minha leitura do versículo 8 é mais assim. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Lembra do profeta fugindo e esperando que Deus se manifestasse de muitas formas diferentes, num fogo, vento, um terremoto, uma brisa suave. Uma brisa suave e a voz interrogava, o que fazes aqui? Você não é teu lugar? O que você está fazendo aqui? Então aqui eu imagino essa suavidade no chamado, a quem enviarei e quem irá por nós. Esse chamado é vigente hoje. Esse chamado talvez seja para você nesta noite. Essa convocatória, essa convocação do Criador talvez seja para você hoje.
Talvez seja uma convocação, talvez para uma mudança radical de vida, talvez nunca teve você uma experiência de conversão e de repente agora você está entendendo, como John Wesley, que foi muitos anos ministro anglicano, tá? E de repente ele entendeu que aquela experiência de conversão não era dele. Ou Martinho Lutero, que era um monge, né? Agostiniano, tendo estudado e tendo confessado todo quanto é tipo de pecado, ele não conseguia achar a paz. Até que, de repente, o Espírito Santo lhe abriu a palavra, a Bíblia se lhe tornou palavra de Deus para ele. E houve uma conversão. Ou talvez como esse outro professor de teologia que estávamos falando, durante muitos anos ensinou teologia, mas de repente viu que não tinha passado por uma experiência de conversão. E aí ele escreve um hino muito bonito que em espanhol diz: anos minha alma em vaidade viveu, ignorando a quem por mim sofreu. Naquele calvário sucumbiu meu Salvador. Sim, minha alma ali, divina graça achou, Deus perdão ali, perdão e paz me deu. No calvário sucumbiu meu Salvador. Talvez seja hoje o momento de você começar a sua vida com Cristo. Pode ser. Ou talvez você está sendo chamado ao ministério, que nem Isaías estava sendo convocado para o ministério da palavra. E sendo tocado e transformado. Este é o teu problema? Então deixa eu tocar nesse problema. Vamos ministrar. Porque logo depois da purificação dos lábios de Isaías, o que se ouve é a voz de Deus. Não é a voz do serafim. Não é a voz de quem está ministrando, é a voz de Deus. É a mesma experiência de Moisés. É a voz de Deus. Todos aqueles que têm se convertido, eles compartilham mais ou menos dessa experiência, como dizendo, e de repente parecia que Deus estava falando comigo. É a voz de Deus. E Deus pergunta, quem enviarei, quem irá por nós? Agora eu imagino naquele templo, o Senhor alto e sublime, Isaías sozinho lá no meio. E os serafins voando, e há um silêncio. A quem enviarei? Quem irá por nós? Tem somente um na congregação, e o pastor pergunta, para quem que eu vou enviar? Isaías deve ter olhado para os lados e dizer, é comigo a coisa. Eu vou. Eu vou. Essa atitude de Isaías, de estar disposto a ir, de estar disposto a avançar, de não fazer perguntas, de não olhar para as consequências do chamado em virtude do Senhor que está sendo servido, é a atitude que é demandada de cada um dos seus vocacionados hoje em dia. É a atitude que é demandada da própria igreja hoje em dia. Igreja esta que fica fraca ao entrar em colúnio com a sociedade. Igreja esta que fica forte cada vez que se afasta desse colúnio e se aproxima do seu Senhor, seu noivo. A quem enviarei, quem irá por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu disse a ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não tenha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? É incrível, porque o coração do vocacionado, assim que é tocado pelo Senhor, ele já tem essa questão de interceder pelo povo. Ele não está com ódio. Porque a mensagem que Deus lhe manda propagar é uma mensagem muito dura. Ouçam e nunca entendam. É uma mensagem de condenação. Mas o coração do vocacionado já está na defesa da criatura. É que nem Abraão lá em Gênesis 18, Senhor, vamos negociar. Se tiver 50 lá em Sodoma, não será que a gente pode negociar um pouquinho? Né? Sim, claro, por 50 eu não castigo Sodoma. Tá, mas vamos dizer que não tem 50, vamos dizer que tem 45, né? Tá bom, Abraão, por 45 fazemos um trato aí, eu não destruo a cidade.
E ele vai descendo até chegar a 10, né? E por 10, Senhor, vamos barganhar. Digamos que não tem 50 lá. Vamos, um quinto do que eu propus no início. 10 pessoas apenas. Mas por 10 pessoas, eu não destruo a cidade. O coração do servo está justamente do lado do ser humano, do lado do perdido. Isaías, eu imagino ele com lágrimas. Senhor, até quando? Até quando? E a resposta do Senhor é mais desoladora, até que fiquem desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra toda esteja assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, os quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim a semente santa, semente o seu toco. A igreja se engana ao pensar que é a quantidade de pessoas a que faz a diferença. Ah, não, eu vou na igreja tal porque são 5.000 pessoas. Lá o Espírito do Senhor se movimenta de forma diferente. Ah, é? Uau! Está por fora. Está por fora. Estou terminando. Justamente a majestade de Deus se manifesta em que ele com pouco faz muito e com nada faz tudo. Lembre-se que a criação é a partir do nada, é ex nihilo, é a partir do nada. A partir do nada. Ele tem prazer em chamar as coisas que não são como se já fossem. Ele é o Criador. Então não vai pensar que porque, igreja do Senhor, vamos fazer a rapa. De novo. Vamos raspar. Até que fique um toquinho. Mesmo assim, raspa de novo. Toquinho. Com esse toquinho fumegante aí, com isso que ninguém dá valor. É o que eu vou trabalhar, diz o Senhor. Ser chamado ao ministério, está lutando com isso. Eu lhe recomendo não lutar muito. É uma batalha perdida. A melhor coisa que tem a fazer é dizer sim. Eu estou disposto. Depois vamos negociar o contrato. Agora eu estou disposto. Depois vamos ver quão longe, quão rápido que precisamos ir, mas eu estou disposto. São coisas distintas. E a igreja? Está sentindo o seu chamado como igreja? Está vivenciando o seu chamado como igreja? Ou você, como parte da igreja, está feliz com somente uma parcela social, somente da coisa? Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos buscar mais do Senhor. Pedir mais misericórdia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu ia ler João 12. Eu só vou ler um versículo, 12:41. Isso diz Isaías porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Eu ia encerrar dizendo que esse Senhor que ele está vendo lá é o nosso Senhor Jesus. Uma aparição prévia de Jesus. Muito bom, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um momento de podermos compartilhar alguns pensamentos sobre a Escritura. E mais um momento para que a palavra viva e eficaz de Jesus Cristo penetre em nossos corações e se torne viva em nós. Ministra, Senhor, naqueles que de alguma forma ou outra estão sendo chamados ao ministério especial da palavra, mas também ministra a igreja, que tem essa vocação, esse chamado de ir e alcançar a outros. Deus, que haja em cada um de nós esse sentir de que estamos mortos em nossos delitos e pecados sem a ação do Espírito Santo em nós. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Compadece-te de nós. Precisamos de Ti a cada dia, a cada momento, porque somos completamente carentes da Tua graça, Senhor. Sem lugar a dúvidas.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pastor Ciro?